Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Kelly Prati e eu quero partilhar com você a minha alegria de tê-lo aqui comigo no canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda e já aproveita e se inscreva. Vale muito a pena, porque a partir da inscrição você recebe as notificações dos vídeos que toda semana são postados aqui no canal. E aproveita também e deixa o seu like, assim você valida esse assunto, valida o vídeo e o YouTube nos faz o favor de distribuir para muito mais pessoas. Então olha, vem comigo porque hoje tem sim assunto para aquecer o coração. Vamos lá? Sabe aqueles dias que você não tem muita programação? Hoje foi um desses dias. Não estava programado esse vídeo, mas o desejo de estar com você e de partilhar com você histórias que aquecem o coração, histórias de consultório, me fez ligar a câmera e vir aqui conversar um pouquinho. Eu trouxe hoje para você uma história muito motivadora. Motivadora sim, como tantas outras. Mas essa, de uma forma especial, ela me faz sempre recordar o quanto nos prejudica dar ouvido a coisas negativas, a pessoas negativas, as pessoas que, infelizmente, só tentam nos colocar para baixo com comentários mesquinhos, comentários pequenos, comentários que nos tiram verdadeiramente a paz. E essa história de consultório, sim, me lembra isso por quê? Porque quando o paciente ele me relatou, quando ele teve condições de relatar, de partilhar comigo o que aconteceu com ele, a fala dele foi assim, incrivelmente importante para me marcar por longos e longos dias e até hoje. Ele me disse assim: Kelly, eu só consegui vencer a dificuldade porque eu não conseguia enxergar nada e não tinha ninguém me dizendo que eu não ia conseguir. Porque se eu tivesse luz naquele momento e eu tivesse enxergado como as minhas mãos estavam, como eu estava após o acidente, eu talvez tivesse desistido dali porque eu ia me sentir incapaz. Então a falta de luz foi assim, Deus mesmo que fez acabar toda a luz, porque ele sabia que se eu me visse, eu não ia dar conta. E a segunda coisa é porque as pessoas que desceram comigo, e não necessariamente só as pessoas, eu não as ouvia, eu não estava perto delas. Mas só depois ele também, inclusive, descobriu que aquelas pessoas tinham morrido. Né? Dos 4 da brigada de incêndio que desceram para ver o que tinha acontecido, só ele sobreviveu. Então, mas ele disse assim, se aquele grupo estivesse todo ali, talvez nenhum de nós tivéssemos sobrevivido, porque talvez não íamos encontrar diante daquele caos instalado motivação nenhuma para seguir. Então eu vou te contar, depois disso tudo eu vou te dizer que, então esse paciente, né, como eu acabei de dizer, ele fazia parte de uma brigada de incêndio e aconteceu uma explosão. Ocorrido a explosão, então essa brigada foi acionada e foi até o local, segundo ele, num porão, para verificar o que tinha acontecido e tomar as devidas providências. Devidamente equipado, segundo ele, foram os 4. Chegando lá, ele não consegue precisar muito o tempo, mas aconteceu uma outra explosão. Diz ele que foi um barulho muito forte, estrondoso assim. E a partir daí, ele não lembra mais de nada do período que ele chegou lá e que ele lembra da cena que ele viu e até novamente ele voltar a um momento, a um outro lugar, a um outro patamar assim. E diz ele então que ele foi acordando, mas a sensação imediata que ele teve é: eu estou cego. Porque ele não enxergava nada, nem um feixinho de luz, minimamente nada ele enxergava. Era um breu. E que ele tentava se tocar, ele passava as mãos assim pelo corpo, assim, pelo rosto, mas ele não conseguia perceber nada. Então ele falou: bom, eu sei onde eu tô. Ele chamava o nome dos amigos ali, dos companheiros de trabalho, ninguém respondia nada.
Ele falou assim, eu não sei se eles já saíram daqui, se eles estão aqui, eu não sei onde eu estou, mas eu tô sentindo que eu tô pisando num lugar firme, então eu vou engatinhando, né? Eu vou engatinhando até tentar palpar alguma coisa, ou vai que, de fato, eu perdi mesmo a visão, então eu vou começar a gritar e de repente alguém vai me ouvir. E diz ele que assim ele fez. Só que com algumas passadas, assim, né, com algumas engatinhadas, ele percebeu uma estrutura e aí ele foi subindo a mão e ele percebeu que era daquelas estruturas onde, igual os bombeiros fazem, que descem assim daquelas estruturas de ferro. E diz ele que aonde ele trabalhava, para ir de um andar para o outro, pela parte de emergência, também era dessa maneira. Então ele identificou a estrutura e ele se agarrou ali com toda a técnica que ele já tinha de como escalar aquilo ali, ele foi fazendo. Quando ele percebeu que ele conseguiu sair, né, ele subiu uma altura, que ele conseguiu sair da onde ele estava, aí sim ele conseguiu perceber uma claridade. Nada demais, mas ele já ficou feliz, falou assim, opa, eu não estou cego, estou conseguindo perceber luz. E ele continuava gritando, até que, bem longe, muito longe, ele ouviu alguém dizendo para ele, vem em direção à luz, vem em direção à luz, né? E aí ele foi indo, até que de fato ele deu de cara com um clarão. Quando ele deu de cara com esse clarão, ele falou assim, nossa, de fato a maior alegria da vida dele foi, eu não estou cego, eu estou enxergando. Mas diz ele que as pessoas olhavam para ele com um olhar, umas viravam o rosto, outras começavam a chorar, porque eram todas pessoas que trabalhavam com ele ali naquele ambiente, né? E aí outras começavam a chorar e, segundo ele, quem conseguia olhar para ele olhava com espanto, assim, até que de repente alguns bombeiros, né, se aproximaram assim, pegaram nele assim, foram tirando o capacete, foram tirando aquela bala, né, aqueles cilindros onde eles carregam ali oxigênio, enfim, os gases que eles carregam ali para sobrevivência e tal. Tiraram aquilo dele e aí sentaram ele e falaram assim, ó, o helicóptero tá chegando para te levar. Segundo ele, a partir dali, ele não viu mais nada também. Ele, não sei se pela exaustão, ele fala, eu não sei se psicologicamente eu fiquei tão abalada porque eu não conseguia entender. E até perguntei para ele assim, você não perguntava para as pessoas por que vocês estão me olhando assim? Ele falou assim, que não saía nada, ele não conseguia falar. E aí, passado algum tempo, quando ele voltou assim de novo, ele não consegue, ele fala assim, eu não consigo precisar aquelas minhas ausências, o tempo de ausência, mas quando eu me olhei de fato, quando eu ergui as minhas mãos e eu olhei para as minhas mãos, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? E aí de fato, ele começou a perceber que ele estava todo machucado, todo queimado, porque foi, né, na segunda explosão ele já estava no local, e segundo ele, que a roupa dele, que era própria para aquilo estava tudo rasgado e algumas partes coladas no corpo dele. Diz ele assim, que não tinha cabelo, não tinha a orelha dele era uma coisa grudada assim, era uma coisa que pingava alguma coisa nele, que aí então ele foi entender que a gravidade do negócio foi muito grande. E aí ele começou a perguntar, cadê fulano, cadê fulano, cadê fulano? E as pessoas dizendo assim, eles não chegaram aqui, eles não estavam com você. Ele falou assim, eles desceram comigo, mas eu não os vi mais. Eu achei inclusive que eles já tivessem chegado até aqui. Não, a gente não tem notícias dele. Começavam a gritar o nome daquelas pessoas e ninguém respondia nada. Então, né, foi encaminhado aí para o pronto atendimento, recebeu toda a assistência necessária, muitos traumas pelo corpo, de queimaduras gravíssimas, e aí ali, a partir dali, começou a reescrever então esse paciente uma nova história. E aí, tempos depois, ele ficou sabendo que os colegas não sobreviveram à explosão. Todos os outros 3 foram a óbito, e inclusive alguns com mutilações gravíssimas assim. E aí, como eu partilhei com você no início desse vídeo, que ele falou pra mim, né? Ele falou, Kelly, talvez se eu tivesse se tivesse claridade no local, eu não teria dado conta de chegar até o andar mais elevado lá,
para as pessoas me encontrarem. E se eu não tivesse chegado lá, eu ia ficar sem oxigênio, sem quantidade de oxigênio para ficar ali por muito tempo, porque já estava inclusive me sinalizando que já estava acabando. Que foi o que inclusive motivou ele não desistir, ele ir, ele engatinhar, eu tenho que sair daqui, senão eu vou morrer, eu vou ficar sem ar, eu tenho que sair daqui. Mas diz ele assim que se ele tivesse um pouco de luz, ele tivesse visto a situação das mãos dele, que segundo ele relata, e não tem fotos infelizmente, porque naquela situação não tinha como nem fotografar, ele falou como se a pele dele tivesse saído como uma luva. Então você imagina a sua mão sem a sua pele. E aí você como que de fato engatinhar, e aí a gente usa, né, as mãos, né, um antebraço, força de cotovelo, como segurar naquela estrutura para ele poder, né, subir, tentar alcançar um lugar que alguém pudesse vê-lo, que ele pudesse ser ouvido. De fato, se ele tivesse enxergado as mãos dele, ou até o restante do corpo, ele não teria continuado, ele não teria talvez encontrado forças para continuar. Mas ele também disse, se tivessem junto comigo pessoas que me desmotivassem, acabou tudo, não tem como sair, não vai dar, é perda de tempo, vamos esperar, vamos... E aí talvez ele também não tivesse encontrado força suficiente, motivação suficiente para seguir em frente. E é isso que acontece na vida da gente, né? Muitas vezes, como nós desistimos de alguns projetos, em busca de algumas metas, de concluí-las, né? Porque tem sempre um comentário negativo que muitas vezes, quando não estamos num dia bom, não estamos num dia leve, essas vozes, né? Que nem às vezes elas vêm de nós mesmos. Mas quando elas vêm de fora, quanto elas nos desmotivam, quanto elas nos jogam para trás, quanto elas nos fazem paralisar. Muitas vezes a gente olha para a nossa condição atual e percebe que, olha assim, de repente você está acima do peso, de repente você está se sentindo feio, e não consegue adequar uma roupa confortável no seu corpo. Você, por um diagnóstico difícil que você recebeu, por um estado de saúde complicado, não só seu, mas de uma pessoa muito próxima, uma pessoa que você ama muito, e isso vai nos desmotivando cada vez mais, e aí a gente não encontra forças para seguir, porque quando nós olhamos para nós e nós sentimos pena de nós, independente do que tenha acontecido, com o meu paciente eram queimaduras gravíssimas. Ele já passou por, eu não sei te contar o número de cirurgias que ele já teve que ser submetido para poder conseguir ter função novamente nas mãos, para poder ter as orelhas descoladas, para poder ter as estruturas do corpo um pouco melhores, mas a quantidade de cicatrizes que esse rapaz vai ficar no corpo. Imagine se ele ainda se olhar e não conseguir enxergar nas cicatrizes, nas quantidades de cirurgias que ele já precisou fazer, nas inúmeras, nas já quase incontáveis sessões de reabilitação que ele já precisou fazer. Imagina que se esse rapaz, quando ele se olhar no espelho, ele se achar feio, ele não encontrar motivação para seguir em frente, porque ele é um jovem. Ele é um jovem que estava com todo vapor para o exercício da função dele, feliz. Uma filhinha pequena. Imagina a situação. Agora, se ele olhar para aquela cicatriz, e eu te garanto que ele olha para a cicatriz e enxerga vitória, enxerga conquista, enxerga vida, enxerga o amor de Deus, enxerga a misericórdia de Deus por ele. Ele encontra, assim, todos os dias, motivação para continuar, para seguir em frente. Porque ele teve uma segunda chance. Ele teve uma nova história.
escrita pelas mãos de Deus. E aí, como você tem se olhado no espelho, e não só para sua estrutura física, mas para sua vida, para o seu interior? Você tem se deixado paralisar pelo que hoje você entende que não está bom? Ou você mesmo olhando para o que você não gosta, você continua se motivando para alcançar os seus objetivos, as suas metas? É seguir em frente. É tapar os ouvidos para as coisas negativas, para as pessoas negativas. Abençoá-las, sim, sempre. Mas tapar o ouvido para aquelas pessoas que só tentam nos colocar para baixo, nos tirar do foco, perder a linha e seguir em frente. E olha, dá certo, vale a pena, porque é a nossa vida, é a nossa história, são os nossos trajetos, são as nossas buscas. Então vale a pena, mesmo não estando se sentindo 100% para isso. Então reveja isso, reestruture isso, restabeleça as metas se necessário, crie novos objetivos se necessário e siga em frente. Siga rumo àquilo que você de fato espera, acredita. Cale essas vozes. Aprenda a calar essas vozes dentro de você, negativas. E vamos embora, porque Deus é conosco. E a luz, ela aparece, ela acende na hora certa. E as pessoas certas, elas estarão de prontidão a estender a mão para nós na hora certa, no momento certo, para nos tirar das situações que nós esperamos. E isso, essas pessoas às vezes é um médico, é um psicólogo, é um nutricionista, é um educador físico, é o seu esposo, a sua esposa, um filho, sua mãe, enfim. Essas pessoas normalmente elas estão de prontidão por nós, mesmo sem nos conhecer. Porque se eu estou querendo emagrecer e eu não consigo, eu vou atrás então do nutricionista, de um médico endócrino. E essas pessoas, mesmo sem me conhecer de pronto, elas estão ali, de prontidão a estender a mão para mim e me ajudar a caminhar. Agora, o que não dá é para eu ficar ouvindo: nossa, mas você engordou. Nossa, mas como você tá gordo? Nossa, você não vai fazer nada? Nossa, essa roupa não ficou bem em você. E às vezes não precisa nem de um fulaninho para falar isso para nós. Nós mesmos repetimos isso para nós todos os dias. Então não deixe isso acontecer com você, não. Faça igual meu paciente. E encontre nas suas cicatrizes, nas suas machucaduras, em como você está, motivos suficientes para agradecer e siga em frente. Vá em busca da reabilitação como ele foi, vá em busca das cirurgias para poder favorecer os movimentos como ele fez, sem medo de ser feliz. Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostei muito de partilhar essa história com você. Eu espero sim que ela tenha sido motivadora para você e que tenha aquecido o seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade. Ainda dá tempo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, valide esse assunto, deixe o seu comentário aqui. É importante para mim, é importante para a construção desse canal. Deixe o seu testemunho. Se você já passou por situações parecidas com essas que eu venho trazendo para você, não deixa de relatar aqui não. Vai nos ajudar em muito e vai ajudar todas as outras pessoas também que estão conosco nesse canal. Então, olha, eu deixo um beijo no seu coração e vou te contar um segredo. Vem novidade por aí. Tem e-book saindo do forno para você, para contribuir com a sua motivação. Até mais, até o próximo vídeo.